Senhoras e senhores, meninos e meninas, feios e bonitas, esquerdistas e direitistas, sejam bem-vindos a mais um Conta Aqui. Seu amigo Anderson Bravo, hoje a gente está fazendo uma experiência nesse estúdio aqui, bacana pra caramba, da Didático Tech. Acertei o nome? Voz do Além. Rapaz, tô aprendendo, viu? 4 anos de faculdade para poder falar o Didático Tech. Tô hoje recebendo com muita alegria o Dr. Ângelo Máximo. Pô, quem não conhece o Dr. Ângelo Máximo, essa figura simpática. Eu vou especificar mais com detalhes aqui do porquê o Dr. Ângelo tá aqui. Talvez você fale, não, é óbvio. O advogado de acusação do caso Flor de Lis. Sim. Mas tem um detalhe que eu assisti o documentário do Dr. Ângelo Máximo que fez ele estar aqui, que ele é flamenguista, parceiro. O cara é Mengão. E se é Mengão, já tem muita coisa a acrescentar. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado aí pela sua generosidade do seu tempo. Eu acabei de saber que o senhor tá de férias. Exato. E o senhor, a gente tá gravando que vai ao ar dia 19. O senhor volta quando? Volto a trabalhar oficialmente dia 23. Dia 23 o senhor volta a trabalhar e o senhor tá de férias nesse estilo, pô, elegantérrimo. Seja muito bem-vindo, obrigado pelo teu carinho. Fala um pouco aí, quem é Ângelo Máximo? É carioca, niteroense, gonçalense, quantos anos? Eu já sei que é flamenguista, pô. Ângelo Máximo é um cidadão carioca, nascido no Hospital Maternidade Praça 15, centro do Rio de Janeiro, criado em São Gonçalo, filho de um despachante de uma empregada doméstica, que a única oportunidade que teve se tornou advogado. O senhor tá com quantos anos já como advogado? 18 anos. 18 anos. Sempre atuando na área criminal? Sempre atuando na área criminal. Eu sou cria de um escritório criminalista. Eu fui office boy, uau, estagiário e advogado na banca do Dr. Michel Assef, advogado criminalista do Rio de Janeiro. Ali eu fui criado com o aprendizado dele, do Dr. Monclar, do Dr. Júlio, e me tornei esse advogado que eu sou hoje. E antes dessa, é óbvio, a gente vai falar desse caso que o senhor renunciou como é que funciona esse termo técnico? O senhor hoje não faz mais parte do processo Flor de Lis? É isso? Eu vi uma nota lá no seu Instagram. Exato. Eu sou advogado da família do Anderson desde o início que o caso explodiu. E eu prometi de ficar nesse processo até a justiça ser feita. E conforme eu conversei com a Michele, que Deus o tenha em bom lugar, com a senhora Maria Edna, e depois com o seu Jorge, saiu a sentença, nós renunciamos à assistência de acusação. Eles renunciariam à assistência de acusação e, comitentemente, eu também renunciaria à representação. E assim também eu conversei com a Cláudia. Logo após o falecimento do seu Jorge, que ela me fez esse contato, me pedindo para continuar, para honrar o pai dela, honrar a Michele e a senhora Maria Edna, eu também expliquei essa situação a ela. E ela concordou. Aí, após essa sentença, eu conversei com ela assinou o termo, ela renunciando à assistência de acusação e, concomitantemente, eu renunciei à representação. Pergunta de leigo mesmo, tá? Pergunta de leigo. Quando o senhor renuncia, caso a Flor de Lis tente, sei lá, como é que eu não sei a expressão, tente anular o processo, recorra e consiga uma liberdade. O senhor, então, não está mais no caso? Não estou mais no caso. Não é mais. Nesse processo em que envolve a Flor de Lis, André, Simone, Rayane e Marzi... É tanta gente, hein, doutor? Eu não estou mais. Eu continuo na representação da Cláudia, como assistente de acusação, no feito desmembrado que envolve o Carlos Ubiraci, Marcos Siqueira, Andréia e Adriano. Por quê?
porque o Carlos Ubiraci, ele foi absolvido do homicídio consumado e tentativa de homicídio a pedido do Ministério Público, o que eu discordo, como discordei lá no plenário do júri. E o Carlos Ubiraci foi condenado apenas na associação criminosa. Uhum. Quanto no meu conhecimento, ele tem a participação no homicídio consumado e na tentativa de homicídio. Então, por isso, eu estou recorrendo dessa sentença para anular o julgamento a respeito do Carlos Ubiraci e levá-lo a julgamento novamente, uma vez que há provas contundentes nos autos de que o Carlos Ubiraci era quem fazia a guarda da geladeira do pastor Antes do Carmo, onde tinha os alimentos envenenados. Essa história do só envenenamento aconteceu realmente? Ele foi ao longo de um processo de quantos anos ele foi envenenado? Ele foi envenenado 8 vezes num período, vamos dizer, de 7 meses. Nossa. De maio de 2000, de um ano e um mês, desculpa. Uhum. De maio de 2018 até quando foi executado, no dia 16 de junho de 2019. A tentativa, então, era envenenamento, morrer de morte natural. Morrer de morte envenenada, sim, mas sem gerar suspeita. Aparecer, isso aí. E aparecer, com certeza, a causa natural. Uhum. Só que eu acredito que na necrópsia no ML, iria acusar alguma substância. Eu acredito. Não tenho certeza, mas eu acredito que acusaria alguma outra substância que causou a morte. Antes do caso Flor de Lis, o senhor já havia pego algum caso tão quanto assustador? Eu atuei no caso da Lavínia, lá em Caxias, que foi assassinada, estrangulada com um cadastro de tênis pela amante do pai, em 2011. A acusada foi a Luciene Reis Santana, que foi condenada a 43 anos de prisão. Também foi advogado de acusação. Foi advogado de acusação nesse caso. A criança foi encontrada estrangulada, né, conforme eu disse, com cadastro de tênis, e embaixo do extrato da cama de um hotel em Caxias. Eu acho que eu me lembro um pouco. Tem as filmagens delas indo no ponto do ônibus. Isso, né? Tem as filmagens dentro do ônibus. Só não teve as imagens dela retirando a criança de casa, que isso é um mistério que perdura até hoje. Como que essa criança saiu de casa? Entendi. Mas ela foi vista nas câmeras, por câmeras de ônibus, com a Luciene Reis Santana, até o momento que ela foi encontrada morta no quarto de hotel. A figura da Flor de Lis, ela era uma figura pública na esfera política, mas era de primeiro mandato, mas ela era bem mais conhecida no universo evangélico gospel. O senhor conhecia a Flor de Lis? Sabia que ela existia? Eu sabia que ela existia, mas eu não sabia nem como ela era. Se era preta, se era branca, se era amarela, se era velha, se era nova? Não sabia. Se era branca, se era azul, se era vermelha, se era amarela. Eu sabia que existia uma Flor de Lis. Sabia que existia a Flor de Lis porque lá em São Gonçalo, no Colo Bandê, tem um posto de gasolina... Posto Halley. Chamado Halley. Isso aí. E ela começou na igreja ali em frente ao posto Halley. Eu morava do outro lado da rua. Ah, sim. Então eu sabia que tinha a Flor de Lis. Quem era a Flor de Lis? Pastor Antes do Carmo? Não sei, não sabia. Só fui saber quem era a Flor de Lis e o pastor Antes do Carmo no dia 16 de junho de 2019. Conta essa história que eu vi o senhor contar no documentário, que o senhor estava num evento de surf, é isso? Que te ligaram? Eu estava no campeonato de surf em Saquarema. Mas o senhor não é surfista. Não, não sou. Eu te liguei falando isso, né? Eu liguei pro senhor assim, doutor, o senhor é surfista? Ele, não, rapaz, não sou surfista não, eu sou praieiro. Eu sou praieiro. Ah. Meu amigo, eu amo a praia. Somos dois. Eu sou praieiro.
Eu estava no campeonato de surf em Saquarema com o meu cunhado e meu telefone tocou no dia 23 de junho. Um amigo meu me conta a seguinte história. Ângelo, preciso de você agora, tenho um clientão para você. Eu de pronto falei, eu tô no campeonato de surf em Saquarema, não tenho como descer, até porque meu prédio é empresarial. Uhum. Funciona de segunda a sábado. Domingo não abre. Então hoje eu não tenho como descer. Posso atendê-los amanhã. Atendê-los porque seria ele e o clientão. Aí ele, poxa, doutor, vou marcar para amanhã, mas posso dizer que o senhor vai fazer de graça? Uau. Eu falei, ué, clientão Clientão de graça? é um clientão. Uhum. Clientão de graça? Não entendi. Ele, doutor, amanhã vou pedir para eles irem no seu escritório. Falei, tudo bem, pode dizer que eu vou fazer de graça. Manda o pessoal lá no meu escritório amanhã, às 10 da manhã. Ou melhor, você vai junto. Ele, não, doutor, pode deixar, amanhã 10 horas? 10 horas. E passei o endereço do escritório para ele no WhatsApp. Na segunda-feira, 10 horas, a recepcionista do prédio interpõe lá para o meu escritório. Doutor Ângelo Máximo, está aqui na recepção a senhora Michele e o seu Vinícius. Pode subir? Pode. Eu estou esperando eles, pode subir. Quando a Michele chegou na porta do escritório, acredito que antes de entrar, não me recordo direito, ela logo perguntou, doutor, você vai fazer de graça, né? Era a preocupação por parte da família. Exato. Aí eu perguntei, quem tá preso? Aí ela, doutor, não tem ninguém preso. É o contrário, eu quero prender a Flor de Lis porque ela mandou matar. Mas quando a meu irmão. Michele fala essa informação, Flor de Lis, tu já fez logo o link ou demorou ainda pra tu perceber? Caramba, é Flor de Lis. Eu fiz o link por quê? Porque foi notícia a semana inteira. Ah, tá. Eu tava tomando café com minha cunhada Rita de Cássia, com minha esposa. Acho que meu cunhado também estava na mesa conosco, quando deu no rádio, no dia 16 de junho, a morte do pastor Dante do Carmo e a fala da Flor de Lis. Uhum. Foi assalto. Dizendo que foi um assalto, que ele morreu Salvando defendendo a família. Quando acabou a reportagem na rádio, eu bati na mesa e falei assim, juro pela luz que tá me iluminando, essa mulher mandou matar o cara. Eu falei a mesma coisa. Eu também falei juntinho. Falei assim no automático, até que foi provado. Então, aí a Michele, voltando ao assunto, a Michele chegou no meu escritório, me contou essa situação, eu até que, não vou mentir, fiquei um pouco perplexo, que, segundo o colega, ia mandar um clientão, aí depois perguntou se podia fazer de graça, falei que sim, mas eu nunca esperaria ser o caso Flor de Lis. O senhor consegue fazer uma leitura que a proporcionalidade deste caso, ele é mais pelo fato dela ter sido deputada do que ser pastora? Eu acredito que sim. Que pra mim foi o maior tiro no pé dela, foi ela escolher esse momento da história da vida dela. Tipo assim, é lógico, não tô aqui justificando morte, né? Eu acredito que foi... A Flor de Lis, ela chegou a um patamar de ser conhecida nacionalmente em algumas partes do mundo como pastora, pregadora e cantora pelo trabalho que fazia. Mas se acontecesse, ficaria aqui, porque muita gente talvez não saiba, no meio evangélico acontecem muitas tretas nesse naipe. Como aconteceu muito no caso Flor de Lis. Sim, e roda. Mas ela, ao ser uma deputada federal, toma uma proporção nacional, não é isso? Com certeza. Detentora de poder. Ela foi a quinta mais votada na época, não é isso? A quinta mais votada e a mais votada no Rio de Janeiro, se não me engano.
detentora de poder, representante do povo. Uhum. Quando você se depara, por menos grave que seja o ilícito, mas que seja praticado por um representante do povo, Uhum. é automático a perplexidade que o caso vai levar. Isso não se tem dúvida. Pode ser um acidente de carro, acidente culposo, meu amigo, vai ter a perplexidade. Isso é automático, porque, volto a dizer, do representante do povo não se espera uma audácia dessa. O que mais te... Se o senhor pudesse fazer uma escala de... O senhor trabalhando na área criminalista, falou desse caso agora da menina, mas teve aquilo que o senhor... Que eu acho que todo advogado ou todo juiz, de alguma forma, tem que ter uma certa frieza para algumas situações, né? A pessoa que chora do lado, você tem que se conter também. Embora eu vi no documentário o senhor se emocionando quando falou da mãe do Anderson Carmo, e foi isso que me atraiu, senhor. Brincadeiras à parte do Flamengo, foi isso que eu falei, caramba, o cara tem sentimento, não é só um advogado. Pô, meu amigo, não tem Mãe, como né? não ter. Aquilo ali mexeu muito comigo. Confesso pro senhor que quando eu vi o documentário, que eu vi aquele seu momento, que foi o gatilho que me fez lhe convidar. Eu fiquei muito impactado. Mas eu acho que com a sua experiência, né, ouvindo o bandido contar a história, tu fala, pô, eu sei que isso aqui é caoseiro. Mas tem aquilo que mexe. O que realmente, nessa história toda da Flor de Lis, se o senhor pudesse fazer uma escala, você falava assim, Anderson, isso aqui, cara, pra mim foi o limite do limite. Tem isso que te assusta? Nesse caso, ele é mais um caso. Rapaz, tem diversos pontos nesse sentido. Mas o fato dela recriminar a Michele para que a Michele não avisasse a mãe a respeito da morte. Michele é irmã do Anderson. Michele do Carmo, que é irmã do Anderson. Ah, então quando o Anderson morre, a Flor de Lis liga pra ela? Não, a Flor de Lis não liga pra ela. A Flor de Lis, a Michele, que recebeu uma ligação, salvo engano, da Lohane, avisando da morte do pastor na madrugada, e Michele foi lá pra casa. Porque a Flor de Lis bloqueou a casa para que a família do Anderson não frequentasse. O Anderson não recebia a mãe dele na casa dele. Não recebia o pai nem a irmã. Era proibido por Flor de Lis. Então essa imagem que se passa que o Anderson tinha um certo domínio não existe. Quem dominava era a Flor de Lis. Ele tinha o domínio financeiro. Financeiro ele tinha. Era dele. Uhum. Então, teve esse ponto. Isso foi contado pela senhora Maria Edna. Que a Michele foi repreendida por Flor de Lis por ter avisado da morte. A mãe, por ter avisado do velório. Você vê que na imagem da filmagem no velório, tá todo mundo com a Flor de Lis e a senhora Maria Edna tá sozinha. Repare isso. Bom detalhe. Isso é na imagem. A Michele vê com os olhos dela a namorada do Daniel entregar o celular do Anderson nas mãos da Flor de Lis. E Flor de Lis nega que tenha recebido o celular. Depois ela diz que o celular foi furtado Muita gente entrou na casa. Junto com a pulseira de ouro do Anderson. Uma semana depois ela tá dando culto na igreja e a pulseira no pulso dela. E sem contar as inúmeras vezes que ela se comprometeu com a polícia de apresentar o celular do Anderson. E esse celular nunca foi encontrado. Nunca foi encontrado. Nunca foi encontrado. A última aparição desse celular foi quando o Lohane pegou e jogou lá na praia de Piratininga. Esse celular nunca apareceu. Então, isso tudo foi me causando perplexidade.
Não vou mentir aqui pra você. Tem outras coisas que se tu for me perguntando, eu vou te respondendo. Que também me causaram perplexidade nesse caso. Só pelo fato da Flor de Lis assumir que sabia, depois de muito tempo, ela assume que sabia do plano de morte do pastor. Isso me causou perplexidade de tamanho também, porque lá atrás ninguém sabia de nada. Lá na frente, todo mundo sabia. O Anderson é assassinado, 3 e pouca da manhã, parece, é isso, né? 3h30 da manhã. Aí a reportagem vai cedo, né? Ela dá o depoimento cedo na própria casa, né? Já, ali na casa mesmo, onde aconteceu o fato. Isso. Que já foi contaminado, né? Aquele monte de gente ali. Ela vai dar aquela coisa do tipo, não, foi tentativa de assalto, fomos seguidos por 2 motoqueiros e tal. Aí o negócio vai apertando, descobri que foi um dos meus filhos. Aí descobriu que teve a treta lá da carta, né? Eu tô fazendo aqui um resumo rápido aqui, até porque o senhor tem a linguagem mais técnica. Pra já no final, tentar desconstruir a imagem. Aqui, pra mim é isso que me deixa assustado. Assim, se eu pudesse, sabe? Porque hoje ele não tem defesa. Ele não tá aqui. A violência de assassinado, de assassiná-lo, ela é forte, ela é cruel. Pra mim, que lido nesse universo evangélico, eu sei que isso é muito cruel. Mas no final, você desconstruir a imagem de alguém e tentar transformar ele num monstro, é de uma mente criminosa muito grande. Falei ontem, numa outra entrevista que eu dei, e vou repetir aqui pra você hoje. Nesse tocante a desconstrução da imagem do Anderson, quem melhor definiu ela foi a promotora Maria da Paixão, no momento de explanação dela ao conselho de sentença, aos jurados. A defesa tenta tirar Flor de Lis, Marzi, André e Rayane e Simone do banco dos réus e botar o Anderson morto para ser julgado. Que, na bem da verdade, julgados aqui são eles e não o Anderson. O Anderson morreu. Fecha aspas aqui. As palavras mais corretas, nesse caso, eu dou à doutora Maria. Positivo. Doutor, eu tenho muitas perguntas aqui, bombou. Pessoal. Pode fazer todas. E tem uma pergunta aqui que eu não sei. O senhor foi ameaçado de morte nesse trâmite? Fui ameaçado 8 vezes, pô. 8 vezes? 8 vezes ameaçado. Dá pra contar essas 8 aqui? Dá. 8 vezes mesmo? 8 vezes. E o senhor anda tranquilo, sem segurança? Eu ando tranquilo. Mais crente que eu, hein? Eu tenho o seguinte entendimento. Positivo. Quando você nasce, Papai do Céu fala assim: ô Anderson, tu vai voltar aqui tal dia pra conversar comigo. E esse dia, meu amigo, ninguém adia. Acredito nisso também. Não adianta. Eu já falo que é a senha. Amigo, ninguém adia esse dia. Ninguém muda. Quantas pessoas você vê aí cercado de fortes seguranças aí e vem ser vítima? As 5 primeiras tentativas, eu deixei passar porque eu achei que fosse elogios. Tem como é que era mais ou menos esse tipo de ameaça? Tipo, as pessoas me paravam no centro da cidade, centro do Rio, assim: doutor, parabéns pelo caso, parabéns pelo trabalho que o senhor está fazendo, mas tenha cuidado que o senhor está mexendo com gente grande. 5 vezes eu escutei isso de pessoas diferentes. Transeunte na rua? Transeunte na rua. Transeunte na rua. E nisso eu deixei passar, agradeci, porque eu achei que fosse um elogio. Um bom dia, eu estava saindo da feira lá no Rocha, São Gonçalo. Eu estava no Cruz e Verde, que era o meu carro. E quando eu entro no carro, que fecha a porta, uma moto
emparela aqui comigo. Eu abaixei o vidro. E um cara de capacete fez os mesmos elogios. Só que ele não seguiu em frente. Quem conhece o bairro do Rocha sabe que tem a Por pista sinal, de... na Avenida Maricá direto, vai dar um dia começou a igreja da Flor de Lis. No Exato. Posto Ralha. Quase em frente. Eu morei na Luiz Pasteur. E não sei se o senhor sabe, a Flor de Lis morou ali no Rocha também. Morou ali na famosa Rua da Lama. É, ela morou ali. Esqueci o nome da rua. Famosa Rua da Lama. E eu tava próximo ao posto Tirante, que fica de frente pra essa rua, o Bar do Portuga. Só que eu tava na mão sentido Alcântara. E o cara fez esse elogio e atravessou a Avenida Avenida Maricá. José Lourenço de Azevedo. É, Maricá é depois, né? É depois. É. A Avenida José Lourenço de Azevedo, ela é dividida. Tem duas mãos que vai, tem o canteiro aqui de plantas e outro lado tem as duas pistas de quem desce. Ele fez o elogio, só que ele não seguiu em frente. Ele pulou o canteiro aqui com a moto e foi sentido contrário. Daí eu vi que eu estava sendo ameaçado. Só que aí já foi a sexta vez. Já foi a sexta vez. Já foi a sexta vez. Outro dia, esse dia foi 27 de janeiro de 2021. De 2020. 27 de janeiro de 2020. Outro dia, eu estava andando no centro de Niterói, na Amaral Peixoto, e em frente ao antigo prédio da Caixa Econômica, fui parado da mesma forma. Esse da feira, que foi a sexta vez, eu fiz a ocorrência na 74DP, mas como não tinha placa, não tinha nada, foi um registro de ocorrência de fato atípico. A sétima vez eu não registrei. A oitava vez foi dentro do fórum, na audiência de instrução e julgamento já do caso Flor de Lis. Dentro Dentro do fórum. Uau. Dentro do fórum. Já na audiência da segunda fase. Estava o promotor, eu e a juíza. Aqui, nessa sequência. Promotor, eu e a juíza e as secretárias. Eu estava inquirindo o policial Tiago Vaz, porque ele foi quem tomou o depoimento da Luana. Apesar da Luana também prestar depoimento naquele dia, eu tinha que fortalecer o depoimento da Luana Rangel, porque foi um depoimento avassalador e muito contundente para a acusação. Então eu tinha que fortalecer aquela prova. E eu tinha que reproduzir ela por quem tomou esse depoimento, que era o Tiago Vaz. E do que eu estou perguntando ao Tiago Vaz, um policial que eu parabenizo pela memória dele, que ele reproduziu o depoimento da Luana quase todo, do que eu estou perguntando à Luana, um segurança lá na plateia, acredito que ao lado de um outro advogado, que estava de cinza, fez isso aqui pra mim, quer me dar um tiro na cabeça. Ah, então não era uma pessoa, era um segurança. Era o segurança dela, Da Flor de Lis. da Flor de Lis. Fez o sinal de que iria me dar um tiro na cabeça, tipo querendo me calar. Só que eu não tenho medo de nada. Eu entrei nesse processo pela Michele, vi a Michele morrer e não ver a justiça. Vi a senhora Maria Edna morrer e não ver a justiça. Registre-se. Ambas não viram nem a Flor de Lis ser indiciada. Então, Rapaz, o senhor falou isso, eu fiquei toda eu botei... Caramba. Eu botei pra mim. Podem me ameaçar, tentar me calar, mas tá para nascer a pessoa que vai me intimidar nesse processo. E eu continuei perguntando. Foi uma questão de honra.
questão de honra. Virou questão de honra para mim. E eu continuei perguntando. Quando eu acabei de perguntar, que eu cheguei no ouvido da juíza para falar, ele saiu do plenário e não voltou mais. Mas não foi pego, não foi... Não foi pego. Nós temos as imagens do corredor do fórum, porque dentro do plenário do júri em Niterói não tem câmera, não tem circuito de TV, circuito de segurança, só tem da porta do plenário para fora. Então nós temos imagens que a DGC forneceu para a Delegacia de Homicídios, que eu fiz ocorrência disso. Isso virou um processo? Ou não? É um processo que está no GCRIM, que vai e volta para a delegacia, que a polícia está tentando identificar. Identificar, no caso, ele? Ele. Tentando identificar ele, que ele nunca mais apareceu no plenário do júri. Em audiência nenhuma. Mas o fato dele ser segurança da Flor de Lis, não tem como ter um link de nome de quem tava com ela nesse dia? Não tinha o link, porque ele foi desarmado pro fórum. Ele foi desarmado. Se ele tivesse sido armado... Ia ter o registro. Ia ter o registro do acautelamento da arma. Então, quando eu consultei... Então já foi bem planejado. Não tinha. A tentativa de intimidação nesse processo durou até o último dia do julgamento. O último dia do julgamento? Até o último dia do julgamento. Sofreu ameaça também? De pessoas tentando me calar, de pessoas tentando me intimidar no plenário do Tribunal do Júri. Isso aconteceu o tempo inteiro. Só que eu nunca me deixei intimidar, nunca deixei me calar. Eu sustento, Anderson, o que está no processo, que é a prova. Se está no processo, é porque foi obtido por meio lícito, legal. Não tem por que querer me calar. Vai me calar por quê? Então, eu nunca me deixei intimidar por isso. Existe uma pergunta aqui, eu não sei se alguém aqui assistiu, que a Flor de Lis tentou fugir? Não, isso não procede. Antes de ser presa? Não, isso não procede. Não, antes de ser presa? Antes de ser presa. Antes de ser presa. Vamos lá. Quando estava prestes de julgar o processo da cassação, me chegou a informação de que ela iria tentar fugir pelo aeroporto de Cabo Frio. Ia pra onde? Não sei. Não tinha um destino? Não sei. Então, ali no dia 10 de agosto de 2021, eu já estava com o pedido de prisão dela pronto. Porque eu que ia ter que agir essa situação da prisão dela, porque o processo tinha subido para o tribunal em grau de recursos defensivos. Então lá o Ministério Público, no caso que é atuante na primeira instância, não atua. Só quem tinha poderes para chegar lá no desembargador e pedir a prisão dela era eu. Então no dia 10 eu já estava com o pedido de prisão preventiva pronto. No dia 11, dia do advogado e dia do aniversário da minha filha. Legal. Eu estava assistindo o julgamento no Conselho de Ética. Dia do advogado é que dia? 11 de agosto. O aniversário da minha irmã, que é advogada, eu não sabia dessa informação. Minha irmã Jéssica, que eu mando um abraço, que também é advogada criminalista. É dia do advogado, 11 de agosto. É aniversário dela também. Eu estava com o computador no colo e o pedido de prisão já encaminhado. Só aguardava só o resultado do julgamento do Conselho de Ética. O resultado do julgamento da Câmara dos Deputados. Então o senhor assistiu? Assisti. Quando o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou o resultado, eu só apertei um Enter. E imediatamente eu fiz contato com a Delegacia de Homicídios de Niterói e comuniquei o fato. Até aí tudo bem. E fomos mantendo contato a respeito do mandado de prisão. Se saiu, se não saiu, eu fui sempre mantendo a Delegacia de Homicídios em contato. No dia 12 de agosto, o desembargador diz que ele não é competente
para apreciar o pedido de prisão preventiva formulado pela assistência de acusação e nem para apreciar o pleito defensivo. E assim ficou uma incógnita. Vai descer o processo ou não vai descer? Eu fiz uma petição e pedi para que baixasse o processo à origem diante da respeitável decisão de foi das tais do processo. No dia 13 de agosto, eu amanheci na porta do TJ. Às 10 da manhã eu já estava no centro da cidade. Quando foi 11 da manhã, quando levantou as portas do TJ, abriu no TJ, eu consultei o processo e vi que já tinha baixado. Quando eu vi que já tinha baixado, eu imediatamente liguei para a vara, falei com o servidor e pedi para abrir conclusão para a juíza. Ele me diz: doutor, o processo está no tribunal. Eu falei: estava. Olha teu sistema aí. Tá aí na terceira vara. Ele doutor, está aqui, vou abrir conclusão. E um detalhe que eu vou te contar aqui, Anderson, que muita gente acha que eu quis aparecer nesse processo. Vou mostrar a prova de que eu não quis aparecer. Eu quis fazer justiça e mostrar para a população em geral, em especial a minha família, a minha esposa, meus pais, que não acreditavam de ver ela presa e ela condenada, é mostrar que... Não acreditava porque acreditava que ela era inocente, não acreditaria que ela seria condenada? Acreditava que ela, não que ela fosse inocente, mas que a justiça não seria feita por ela ser deputada federal. Ah, sim. Porque o senhor sabe que tem esse grupo, né? Infelizmente. Pois é, tem esse grupo. Então, grupo que acha que ela é inocente. Então eu quis mostrar, desmantelar essa versão de que, fulano de tal é deputada, não vai acontecer nada com ela. Fulano de tal é isso, aquilo outro, tem costa quente. A justiça tem que ser para todos. Eu fiz questão de provar e mostrar que isso não existe. Todos estão passíveis. Todos nós estamos abaixo da lei e da Constituição. Isso que eu quis mostrar. E o que eu fiz? Mandei um e-mail para o promotor de justiça. Informei a ele que o processo baixou a origem para apreciar o pedido de prisão preventiva da Flor de Lis. Eu mandei um e-mail para o promotor. E até porque também, para ele se manifestar. Porque fora do pedido que eu fiz no tribunal, lá no processo já tinha outro. Eu fiz 2 pedidos de prisão para ela, tribunal e vara. Se eu quisesse aparecer, ter a exclusividade voltada para mim, eu não avisaria o promotor. Mas eu a todo tempo, Anderson, eu trabalhei em conjunto com o Ministério Público. Porque ele que é o dono da ação penal, eu era o mero assistente. Apesar que muita coisa eu fiz naquele processo. Muita prova eu levantei naquele processo. Muita versão da Flor de Lis eu derrubei naquele processo. Mas sempre concatenado com o Ministério Público. O senhor é o assistente de acusação desde o início do processo? Desde o início. A Flor de Lis trocou de advogado algumas vezes? A Flor de Lis trocou de advogado diversas vezes. Entendi. Então o senhor realmente estava bem a par de todo o conceito desse processo? Eu tenho conhecimento desse processo até hoje. E se tu me entrevistar daqui a 10 anos, eu te respondo tudo novamente. O senhor pensa que em escrever um livro, transformar... Eu recebi um convite de um colega para fazer um livro. Eu deixo até um abraço aqui para ele, Dr. Wagner Dantas, e nós vamos fazer um livro a respeito desse caso. Pô, muito bom. Eu tenho até xará, Anderson Oliveira Correia. Queria saber do Dr. Ângelo Máximo como ficou sua vida antes e depois do caso Flor de Lis, em questão profissional, né? Quer saber da questão profissional mesmo. Se teve mais clientes, se aumentou, se não. Sou fã desse cara, foi o melhor advogado de acusação que já conheci. Anderson Oliveira Correia. Obrigado, Anderson. Então, a minha vida continua a mesma.
E muito pelo contrário, devido a algumas atuações de colegas nesse processo, eu adquiri muitas inimizades advocatícias. Sério? Nesse contexto. Mas não há uma separação nesse... Quer dizer, eu não confesso que eu não entendo, né? Bom, eu acho que... Se leva pro lado pessoal? Eu acho que cada um tinha que pensar direitinho antes de tomar uma definição, de tomar um lado. Uhum. Ou pelo menos ouvir os dois lados. Positivo. Mas muitos colegas hoje viram as costas para mim. Se eu tô passando do lado da rua aqui, passa do outro lado. Mas você sabe, o Anderson, são pessoas que não somam para mim. Eu não vejo como perda. Eu vejo como ganho. Porque no momento em que um colega é ex-adverso do outro, o outro através do seu constituinte faz algo que não vamos dizer assim, não é esperado pelo atuar, eu acho que a gente tem que ter uma definição do que é o certo e o que é errado. Mas aí eu acho que, não sei, é um pouco de como tá a humanidade, né? A humanidade tá assim, né? Não, mas proibido discordar, é proibido fazer o contraponto. É proibido fazer tudo hoje. Né? Qualquer contraponto daquilo que... Eu brinco muito com meu filho, que tá até aqui no estúdio, Kalel, tem 8 anos, e ele é de uma outra geração, né? A minha geração é a geração do bateu, levou, né? Então a gente não tinha muito essa coisa do reivindicar, né? O cara me chamava de magrelo, eu chamava ele de gordo, e ficava por isso mesmo, né? Hoje as pessoas estão muito mais sensibilizadas. E aí, eu não sei, quando o senhor fala isso, eu fico pensando assim, será que é um pouco, sei lá, de inveja, porque queriam esse caso? E aí não, o Ângelo Máximo, que tava lá assistindo o campeonato de surf, recebe essa ligação. Só que eu fico com uma pergunta, desculpa te interromper, mas já jogo essas todas no teu colo aí. O senhor de verdade, conta aqui, o senhor não recebeu nada por esse caso? O senhor trabalhou, não. São 4 anos, né? É um total de 4 anos? 4 anos faz agora de 2023. Então, vai fazer, né, 2023. Então, tô voltando durante esse processo e sem ônus, honorários? Sem nada. Eu assumi de fazer de graça. Mas como é que é isso? Explica pra gente que é leigo. Pro bono. A pessoa te pede ajuda, diz que não tem condições de pagar, você aceita fazer se você quiser. Mas o sistema da justiça te ajuda em alguma coisa? Em nada. Sua gasolina, nada. Tudo é seu? Tudo é meu. O processo tem 45 mil páginas. E por que o senhor decidiu aceitar fazer de graça? Eu já tinha dado a minha palavra... Sem ter conhecido o caso? Sem saber do que se tratava. Tendo em vista... Só achou que era alguém preso? Exatamente. Tendo em vista que quem me pediu foi um amigo que sempre me indicou cliente. Eu não sabia do que se tratava. Como é que é essa sua relação com esse seu amigo aí? Pô, cara, obrigado. Não. Que furada, hein, negão? Não, eu nem falo de furada, não. Eu nem falo de furada, não. Porque no momento em que um amigo te indica um cliente que seja pro bono ou oneroso... Não, ele vê em você uma capacidade... É um reconhecimento que ele está tendo de confiança na sua pessoa. Eu vejo por esse ponto. Então eu aceitei. Agora, no momento que eu aceitei... eu tenho que arcar com as responsabilidades e todas as despesas do processo. Eu imprimi, Anderson, em média, 40 mil páginas de processo. Durante esse processo, o senhor só cuidou do caso Flor de Lis? Ou o senhor teve alguns outros casos? Eu sou responsável, hoje, pelo meu escritório. Eu sou responsável pela banca do direito penal de uma associação chamada ASSINAP, que representa policiais militares e bombeiros militares. Eu sou responsável pela banca de direito penal, que representa os policiais penais do Rio de Janeiro. Eu tenho essa responsabilidade toda em meus ombros. Mas eu nunca deixei faltar para ninguém. Nem para a Polícia Penal, nem para a Polícia Militar, nem para os bombeiros e nem no meu escritório.
Eu sou daqueles que trabalho 24 horas. Minhas férias é essa. O fórum hoje não está fechado, mas os prazos de direito penal, processos criminais, para réus soltos, estão suspensos. E graças a Deus, a coisa pouca que eu tenho é réu preso. E os que estão presos não tem prazo em aberto, então eu curto minha praia. É o momento que eu tiro de lazer. O senhor se desliga mesmo. Que eu me desligo. Uhum. Mas o telefone tá aqui 24 horas. Porque um policial pode ser preso, um bombeiro pode ser preso, um policial penal pode ser preso. E eu tenho que agir. O senhor pensou, recebeu o convite de entrar para a política? Eu cheguei a receber esse convite, mas lá na frente O senhor já pensou? Agora não. Não, Não pode dizer que dessa água eu nunca beberei, né? Mas... no momento eu recusei. Eu tenho uma pergunta aqui, que eu não sei, não que... O Conta Aqui, ele tá na minha alçada, que tem uma linha, que tem uma certa fé. Não religiosa, mas eu tenho uma fé. A Flor de Lis foi pastora, né? Até que ponto esse universo... A Flor de Lis nunca foi pastora, que fique isso claro aqui, ó. Concordo com o senhor. Concordo. Nunca foi. Concordo com o senhor. Mas, beleza. Gostei disso agora. Mas ela esteve no meio que eu conheço um pouco, para não dizer muito. Até que ponto o senhor conhece esse universo evangélico de ver... Porque o meu primeiro podcast, doutor Ângelo, eu trouxe aqui o Alex Wigner. Tem história dele nesse processo também. Que o Alex Wigner, na verdade, é um amigo de muitos anos, que fique claro aqui pra você, que sempre me manda uma mensagem, pô, você não deixou o Alex falar, você interrompeu o Alex. Na verdade, aquilo foi combinado. Eu falei, Alex, eu conheço a situação do Alex atual hoje, como ele vive, e eu queria tentar ajudar ele, que a partir dali ele recebesse convite pra ir pra outros lugares, contar a história dele, mas ele, enfim. E eu disse naquele podcast o seguinte, eu sei... pelo o tempo que eu vivi nesse universo, que existem flor de lis espalhadas dentro das igrejas. Talvez que não tenha a coragem de fazer o que ela fez. Ok? Mas estão a um passo de. Eu sei que existe. Pelo que eu vivi e pelo que eu sei. Até que ponto o senhor... Eu não sei a sua fé, se o senhor frequenta, já foi algum culto, não sei. Se o senhor quiser falar isso aqui, o senhor pode falar. Até que ponto o senhor percebe assim, caramba, como é que esse povo foi enganado durante todo esse tempo? Rapaz, isso é uma pergunta que não tem resposta. Não tem resposta? Não tem. É uma pergunta que não tem resposta. Como esse povo foi enganado por todo esse tempo? Não sei lhe dizer. Pessoa mais correta a responder essa pergunta são as pessoas que foram enganadas. Porque é a coisa assustadora. Você entrevistou o Alexandre Wigner. Então, por que eu entrevisto o Alex? Porque o Alex, isso eu vivi, fico até arrepiado. Qual era a minha relação com o Anderson do Carmo? Eu chamava Anderson do Carmo de do Carmo, porque meu nome é Anderson Bravo, né? E, ô Eduardo, sumiu aqui, ó. Tem até uma história engraçada que no dia do assassinato dele, meu telefone tocou 5 horas da manhã. Um conhecido meu, Paulo Ivo de Recife. Paulo Ivo, o telefone toca 083, né? Oi. Ô, nego, graças a Deus não foi você. Porque o pessoal, eu sou pastor, ia pregar nas igrejas. Aí o pessoal, quando eu acabava de pregar, o pessoal, e a Flor, tá bem? Aí eu dizia, Flor. O pessoal achava que eu era o marido da Flor de Lis. Durante muito tempo isso aconteceu. Então eu chamava ele de do Carmo e ele me chamava de Bravo. 17 anos atrás, o Alex Wigner vai numa igreja que eu fazia parte, com 50 pessoas. E ele apresenta uma história. Dizendo que a Flor de Lis era satanista, que flutuava, que mudava o nome dos outros, e papapá e tal. Eu ouvi aquela história, peguei meu carro, fui na igreja, chamei o do carro. Negão, seguinte, o Alex foi lá na Tijuca, falou isso. Rapaz, isso pra lá, cara, isso aí é inveja, isso aí é um cara que tá com inveja. E pegaram o Alex na época e jogaram no ostracismo.
Ele aqui no podcast falou que também foi ameaçado, que viveu várias situações e por isso ele resolveu viver recluso. E vive até hoje. Não tô entrando aqui no mérito. Então, quando explode a história da Flor de Lis, eu falei isso pro Alex. Muita gente que riu de você e zombou de você deveria te pedir desculpa. Porque talvez, não sei se o senhor concorda comigo, se há 17 anos alguém pelo menos parasse pra ouvir e ver quem ela era, algumas coisas não teriam acontecido. De repente ela não teria nem chegado ao auge que chegou. Sim. O que acontece? O Alexandre Vignes, melhor do que ninguém, sabe da personalidade da Flor de Lis. Em 1995, ele fazia parte da casa, lá em Cabo Frio. Tinha um pastor chamado Cezinha de Xerém. Ou é Serginho de Xerém? Jorginho de Xerém. Uhum. Que, entre linhas, Flor de Lis pediu para Alexandre Vignes ceifar a vida do cara. Já naquela época. Naquela época, em 1995. Que fique claro, isso está no depoimento... Não é uma historinha. Do Alexandre Vignes, prestado na DH em juízo. Em audiência em juízo, salvo engano, do dia 4 de dezembro de 2020. Ele narra essa história em delegacia e narra essa história em juízo. Então, desde daí, você vê qual era a identidade da Flor de Lis. Positivo. Não podia ter ninguém superior a ela, porque ela logo queria derrubar. E o Alexandre Vignes conta com riqueza de detalhes essa história. Porque o cara parecia de tomar o lugar dela ou ser superior a ela nas entrelinhas. Ela fala com o Alexandre Vignes para matar o cara em 1995. O senhor já frequentou algum culto? Já foi algum... Não, nunca foi. Então você não tem essa percepção que a gente às vezes tem de ver lá o cara falando isso aí. E a respeito do satanismo, tem imagens acauteladas no processo, vídeos acautelados no processo, de que prestes a acontecer uma operação, uma das operações na Casa Flor de Lis, o Neném, o Carlos Ubiraci, vulgo Neném, filho afetivo de Flor de Lis, o que eu estou tentando anular a sentença, pegou 2 malas que nela continha material de magia negra da Flor de Lis e levou para casa da mãe dele. Tem imagens disso no processo, tem vídeo disso no processo, acautelado. Então, tem fundamento. Tem fundamento do que Alexandre disse. Uhum. Então é exatamente isso, essa questão desse universo que existem outros. Doutor, o senhor usou uma expressão agora há pouco aqui, de que para o senhor houve justiça dentro do processo. Para o senhor, não sei se eu não consigo fazer essa separação agora aqui, o Ângelo advogado e o Ângelo cidadão que está em casa tomando café, ouvindo rádio, né, e de repente fala Flor de Lis, aí, pô, ainda tem angu debaixo desse caroço aí. Não é que é caroço? Badangu, não é que é? Como é que fala o ditado que eu não sei? Ainda tem caroço nesse angu. Ela tá presa, foi condenada, mas ainda tem... Como é que o senhor enxerga isso? Bom, eu acredito que nós temos... Isso aqui é certeza que eu tô falando. Certeza. Uhum. Tá? Tô falando com certeza. Nós temos uma terceira fase, que é a pura conduta de participação por parte do pastor Gerson, da Lohane, da Rafaela, do Ramon. Lohane, Rafaela e Ramon são netos da Flor de Lis, filhos da Simone. Do Márcio da Costa Paulo, do Buba, a Neinha, e eu acredito, aí eu não tenho a certeza, que também esteja inserida nessa terceira fase a Flor de Lis por coação a testemunha no curso do processo, junto com uma assessora dela chamada Paula Barros. Eu acredito que esteja, não tenho certeza.
porque essa terceira fase ainda está em sigilo. Eu estou sempre na delegacia cobrando andamento, buscando saber no Ministério Público, inclusive agora está no Ministério Público nesse atual momento, e que eu estou buscando que quando essa terceira fase se virar processo, quando essa terceira fase for concluída e virar processo, com certeza a Cláudia vai atuar também como assistente de acusação. Então, se tem coisa ainda da Flor de Lis por fora, que não foi no alcance dessa ação penal que ela foi julgada, foi essas coações a testemunhas que aconteceram no curso da ação penal e até mesmo da fase de investigação. A gente que é brasileiro, a gente gosta, né, de virar advogado, virar técnico de futebol, né, os nossos amigos, então tem sempre aquela curiosidade que eu, particularmente, eu acho que tem muita coisa que tudo bem, ela foi condenada, mas algumas coisas, pra mim, Anderson, ficarem abertos. Uma outra coisa, o senhor consegue enxergar essa questão da inocência, o senhor falou do Carlos Ubiraci, e os demais, que também foram inocentados? Os demais que foram inocentados, existem provas contundentes, materializadas, que mostram a participação da Marzi, da Rayane e do André, tanto no crime de execução quanto no crime de tentativa de homicídio. A Rayane é só na execução, por participação. O que aconteceu... Desculpa. Essa expressão, na execução, que também atirou, é isso? Não. Participou para que o crime fosse consumado. Entendi. O que aconteceu para mim, isso, um entendimento meu, que ninguém vai mudar. A opinião é minha e ninguém muda. O entendimento meu, o que levou a Marzi, Rayane e André serem absolvidos pelo Conselho de Sentença foi o mau uso, a falta de manejo da prova pela acusação a exibir ao Conselho de Sentença. Eu acho que nós, da acusação, não trabalhamos corretamente a prova de acusação para exibir ao Conselho de Sentença. Por isso eles foram absolvidos. Positivo. A acusação focou muito em Celebrite. Mas eles foram absolvidos, ou seja, não o Ministério Público está recorrendo. Sim. A acusação focou muito em Celebrite, prova de celular. Focou muito em Celebrite. E a prova material que tinha dentro dos autos foram esquecidas. Então, nisso, não se falou muito do André. Do André foi exibida apenas uma mensagem do Celebrite, da conversa dele com Marzi, aonde Marzi manda o zap pra ele, mãe pediu pra você ir no Alcântara comprar o veneno com o coroa, vende na porta do eixo do Alcântara. Aí ele fala, mas tá chovendo, o coroa não vai estar lá. Aí Marzi fala pra ele, a mãe quer pra hoje, porque esse veneno tá surtindo efeito. Ele não tem cor, ele não tem cor, não tem outra coisa que ela fala. E o André vai lá comprar o veneno. Quando o André compra o veneno, ele manda o zap para Marzi. Consegui comprar o veneno. Aleluia, aleluia, aleluia. Misericórdia, mano. Que doideira. Foi a única coisa do André. A Marzi, no dia 22 de janeiro de 2021, quando ela é interrogada, a juíza dá ela, cientifica ela dos direitos constitucionais dela de ficar em silêncio e pergunta a ela se ela quer ficar em silêncio ou se ela quer falar. Quero falar. Os fatos da denúncia são verdadeiros? Sim. Isso não foi exibido no Conselho de Sentença.
para o conselho de sentença, serviu o que ela falou ali no dia do julgamento. Do interrogatório dela, no dia 12 de novembro. O conselho de sentença não foi cientificado desse tocante, em que ela confessa o crime mediante a magistrada, ao Ministério Público e a defesa, ou seja, no crime do contraditório. Ela assume não só que ela praticou os crimes na denúncia, mas no momento que ela fala que a denúncia, os fatos são verdadeiros, é porque Flor de Lis mandou matar, que André participou, Simone, todos da denúncia participaram do crime. Até onde o noivo tem envolvimento? Não foi arrolado o processo nenhum? Qual noivo? Esse é o noivo que agora no final apareceu. Não, esse noivo não tem nada a ver com a situação. Não, né? Então, a Rayane, nós temos provas contundentes do processo, da participação da Rayane, quando ela contrata o matador para matar o pastor no dia 16 de fevereiro. Mesmo modo operandi, de sábado para domingo. Liga para a avó, não, manda um zap para a avó para saber o carro que o pastor estava, no caso o avô dela. Flor de Lis faz contato com o André, que o André estava na igreja, e pediu a foto do carro do pastor. Ele fala o carro que o pastor estava, Flor de Lis fala para a Rayane fala para o matador, que está ali na porta da igreja esperando o pastor sair. Pastor saiu com outro carro, o carro dele enguiçou nesse dia. E o cara estava lá, na porta da igreja, até altas horas da noite. Ao momento que o cara ligou para a Rayane e falou assim para ela: eu quero meu dinheiro, teu avô não saiu, senão eu vou matar você. Flor de Lis faz contato com o André na igreja, para o André pegar o dinheiro no cofre, R$2.000, que foi a morte encomendada do pastor nesse dia, para André pagar ao matador que estava lá na porta da igreja. Isso não foi exibido no conselho de sentença. Não foi exibido. Por isso, absolvidos. Para mim, repito, sei que vão ter críticas em cima de mim, mas a minha opinião é essa. Para mim, a prova, ela foi mal usada, não foi bem apresentada ao conselho de sentença. Isso vale para todos eles que foram inocentados. Exatamente. Um outro detalhe que eu vou te dizer. A todo momento, a defesa focou numa tese defensiva. Qual é a tese? O crime aconteceu porque Anderson abusava sexualmente das pessoas na casa. Vamos lá, partindo por esse ponto. Todas as mulheres da casa. Primeiro, o Flávio disse que matou o Anderson porque lembrou da história que Simone contou a ele. Isso está no interrogatório do Flávio, datado de 19 de junho de 2019, quando ele confessa o crime em delegacia. Ele diz que saiu para matar o Lucas. O Lucas aí viu o Anderson. Aí viu o Anderson, lembrou da história que Simone contou a ele, de que ele abusava das filhas dela, e resolveu matar o Anderson. Partiu disso, doutora Bárbara Lomba, excelente delegada, ouviu todas as pessoas da casa no dia 24 de junho de 2019. E nisso ouviu Lohane e Rafaela, que são as filhas da Simone, que negam terem sido abusadas sexualmente pelo pastor. Depois surgiu a suspeita de ter sido Anabel. Anabel nega, muito pelo contrário, era super agarrada ao pastor. Ela nega e sai na defesa do pastor. Isabel, a mesma coisa. Érica, Roberta, as mulheres da casa, todas saem em defesa do pastor. Então, esses depoimentos não foram exibidos ao conselho de sentença.
O conselho de sentença pegou aquilo ali que a defesa falava. Que o Anderson era estuprador, que o Anderson violentava as pessoas da casa, que o Anderson violentava as meninas da casa. Só que a acusação não chegou lá perante o conselho de sentença. Aqui, ó. Isabel nega ter sido abusada. Anabel nega ter sido abusada. A Lohane, que sentou aqui, também negou ter sido abusada. A Rafaela... Esses depoimentos, Anderson, não foram exibidos. Vangloriou o que a defesa disse. Vangloriou as palavras da defesa. As palavras das testemunhas de defesa, por mais contraditórias que fossem e que foram, vangloriou as palavras deles. Ou seja, o que eles falaram lá atrás ficou tipo no esquecimento. Porque a acusação não exibiu essa contradição ao conselho de sentença, aos jurados. A verdade é essa. Não temos aqui que passar pano quente. Foi o que aconteceu. Eu estava com esses depoimentos lá. Só que na primeira fase dos debates, não foi me dada a palavra. Ah, entendi. E quando me deram a palavra... Na réplica, com 12 minutos me cortaram. Eu não pensei duas vezes, não arrumei confusão, não arrumei problema. Eu sei que eu tinha minha prerrogativa, eu tinha meu direito de metade do tempo, eu sei disso, só que eu não arrumei problema. O que eu fiz? Isabelle é minha estagiária, para que eu deixe um abraço aqui. Guarda tudo. Para mim acabou o júri aqui. Guarda tudo. E eu guardei todo o processo. Foi isso que aconteceu. Então, pro senhor, quem falta ainda ser preso? Da terceira fase, faltam todos que eu citei aqui. Lohane tem grande participação, a meu ver. Rafaela, o Ramon, Pastor Gerson, o Buba, a Neinha, que era quem botava o veneno na comida do pastor, ela nega que não sabia. Ela nega. Mas tem depoimentos que citam que ela sabia sim. O MP não denunciou ela nessa segunda fase, resolveu desmembrar o inquérito e está apurando a conduta dessas pessoas. Rapaz... Forte, hein? Doutor, eu tô super agradecido por sua presença aqui. O senhor tem um Instagram. Fala o seu Instagram aí que a gente vai colocar aqui no link. Aqui. Meu Instagram é Ângelo Máximo Criminalista. Perdeu muito seguidor? Oi? Perdeu muito seguidor? Ultimamente eu perdi. Não vou mentir pra você não, mas perdi sim. Vamos repetir aí, Ângelo Máximo Criminalista. E o senhor tem um canal de YouTube? Tenho. Fala aí esse canal de YouTube aí. O endereço do... Vai ficar aqui no link da descrição. No Instagram... Tu já leva o link. Tem na bio lá, que eu não lembro direito o nome. Sei que é Ângelo Máximo, mas ele tem uma numeração. Nesse canal de YouTube, eu sou o quê? Eu sou da dica... Eu publico todos os vídeos de entrevistas minhas lá. Mas o senhor pensa em montar uma turma, igual o pessoal fala? Não. O senhor vai tocar a tua vida eu penso como só bom advogado que é. Eu penso só de publicar as situações ali do processo flor-de-lis, em minhas atuações e outros processos ali. E em breve vamos ter esse livro aí. Isso. Qual é o nome do advogado que vai ajudar o senhor? Wagner Dantas. Um abraço pro Wagner Dantas. E quando estiver pronto, vem contar aqui com a gente. Deixa eu voltar no assunto aqui, que eu acho que acho que eu não concluí do lance a respeito da fuga. Sim, sim. Eu não concluí. Então, contado ali do dia 11 de agosto de 2021, eu fiquei em contato com a delegacia de homicídios. E quando saiu o mandado de prisão, lá por volta de às 18, 19 horas da noite, eu fiz contato com a delegacia, deixei a delegacia ciente do mandado de prisão, só que o policial, no caso o chefe de SI, que se diz, ele me deu a notícia do cumprimento do mandado de prisão, mas
momento mais à frente, e me chamou para ir lá na delegacia na segunda-feira. Aí na segunda-feira eu fui lá, o mandado de prisão foi cumprido na sexta-feira, sexta-feira 13 de agosto. Na segunda-feira eu fui lá conversar com ele. Aliás, antes... Não, é dia 13 isso, 13 de agosto. Aí eu fui lá. Aí ele falou pra mim, doutor, obrigado pelo apoio, e me contou a história. Ele até então botou uma viatura descaracterizada lá na porta. Da casa dela. Da casa dela. E estava vendo pessoas botando malas de um carro, até o momento que esse carro sai. Do que esse carro sai, a viatura vai atrás. Foi acompanhando para ver até onde chegava. Chegou a um certo ponto que os policiais dele falou para ele assim, esqueci o nome do policial agora, o chefe, vamos dizer assim, eu vou abordar o carro, porque eu estou perdendo o carro de vista. Quando abordou o carro, tinha as pessoas dentro do carro, Flor de Lis não estava nesse momento, mas tinha 2 malas dentro do carro. Ele então fez a pessoa voltar de onde ela veio, vamos dizer assim. E ela voltou. Nisso, ele botou uma viatura já caracterizada na frente da casa e e outra viatura caracterizada na outra rua. A casa tinha 2 saídas. A casa dela numa rua sem saída, mas dá acesso para outra rua. Ah, tá. Então ele botou outra viatura lá para vigiar. Ou seja, a informação que eu tinha de uma possível fuga, procedia. Esse policial me confirmou. Nesse dia 13 de agosto. Uma coisa que vai ficar aqui é muito bem esclarecida. Doutor, eu sou extremamente grato. Eu confesso pro senhor que toda essa história, pra mim, ela tem o começo lá atrás, quando houve essas denúncias do Alex e de outras pessoas, e que muita coisa poderia ser evitada. E eu sempre digo isso. O senhor vai me conhecer mais pra frente. Eu vivo hoje a aversão ao universo gospel. Minha fé em Cristo permanece. Sou crente em Jesus. Mas eu fui banido do meio gospel por uma situação minha particular de vida, em que eu sofri muita injustiça. Até hoje não consegui provar parte de coisas que eu vivi. E eu vejo muita gente, como a gente chama de lobo em pele de ovelha, né? E prevalecendo, sobrevivendo. E Flor de Lis existem aí. E que, infelizmente... E tem milhares de seguidores até hoje. É verdade. Sim. E de você... E aí de você, se publicar alguma coisa... Não, eu sou bombardeado. Eu toda vez que eu falo qualquer coisa sobre, eu sou bombardeado. Eu nunca fui nem amigo nem inimigo dela, eu tinha um contato com antes do carro, mas quando o Alex faz, e é bom que fique claro isso, quando o Alex lá, 17 anos, faz essa denúncia, que eu vou até ele dá essa informação pra mim, cara, isso aí é inveja e tal, e aí ele se afasta de mim. Eu passo a não ter mais contato com ele, eu nunca... Se eu preguei na guerra dele foi uma vez só, enfim... eu tenho uma visão sobre o caso, uma visão de informações, que não sei até onde isso foi arrolado ao processo, mas a informação era que ele queria se desvincular dessa vida, que ele em algum momento fez parte, né, do engano, e aí chegou uma hora que a ficha cai, pô, cara, o cara viveu uma vida, e aí ele senta na mesa pra dizer, não quero mais, ninguém fala, igual o tráfico. E ele lutou pra se libertar disso. Então, igual o tráfico, né, tá dentro, parceiro, ou sai morto, ou então não sai. E aí ele foi executado. Eu sei que, de repente, no processo, as motivações da acusação tá relacionada a dinheiro, né? Poder e dinheiro. Então, mas eu, particularmente, eu acho que a fé em Cristo, ela faz isso. Quando você realmente decide viver uma vida autêntica de Cristo, você pode correr o risco da morte. Por isso está escrito, ser, pois, fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor cita
na sua declaração um texto de Mateus que eu fiquei muito impactado quando o senhor falou sobre os falsos profetas, né? Os falsos cristos, os falsos pastores que estão aí. Muitos. E eu queria que nesse final o senhor de alguma forma deixasse uma mensagem pra gente sobre essa capacidade que a humanidade precisa ter de percepção. Isso não é fácil, isso não é simples, porque a gente chama de falso pastor, mas tem um falso político, tem um falso advogado, tem um falso médico, tem um falso psicólogo, tem um falso de tudo. E hoje parece que esse universo da mídia, ele consegue aumentar a maquiagem, né? O ser verdadeiro, ele assusta. O ser humano verdadeiro, ele fala, pô, ele não pode ser tão verdadeiro assim. Tem alguma coisa, por isso que eu fiz essa pergunta, que eu sei que você já respondeu ela algumas vezes. O senhor não ganhou nada pelo caso? Nada. Porque com certeza o senhor deve ser indagado. Ah, não é possível. Muita gente que tu tá trabalhando no caso da Flor de Lis, não é assim? Porque muita gente acha que eu sou advogado dela, só que eu nunca fui advogado dela. Inverteram, né, a situação, né? As coisas são invertidas. Inverteram. Então, esse poder que a mídia faz, né? Eu sou pai de 3 filhos homens. Kalel de 8 anos, Leon de 18 e Anderson filho de 25. Passou tão a ideia do nível do que fizeram comigo. E outro dia eu cheguei numa cidade, que aqui em Petrópolis, aqui em cima. Fui na casa de um amigo, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Um amigo vira pra mim e fala assim, tua filha, como é que tá? Aí eu falo, que filha, rapaz? Tua filha, pô. Tua filha com a fulana lá da história lá que aconteceu. Eu falei assim, pô, não tem filha, irmão, só tem 3 filhos. Posso entender o nível de pegar a minha imagem e destruir de uma maneira que eu tenho até filha, que eu nunca tive. E eu chego em lugares e as pessoas ficam perguntando sobre a minha filha. É capaz até de um dia mandarem presente de aniversário pra minha filha. Então, esses falsos reinam. Então, como é que o senhor, como advogado, poderia dar um alerta, um comunicado à humanidade? Não sei lá. Bom, o comunicado que eu posso deixar aqui para os nossos telespectadores é que para que eles sejam eles mesmos. Nunca desviem ou desvirtuem o que eles são. Porque antes de agradar a terceiros, eles têm que agradar a eles primeiro. No caso, a si próprio. Então, nesse caso, Flor de Lis, eu tinha que pensar ou em mim ou nos amigos que ficaram contra mim por conta de outros colegas. Eu levantei minha cabeça e falei, eu quero saber de mim, da minha atuação, do meu processo. Se vou agradar uns e desagradar outros, não me interessa. Eu tenho que ser verdadeiro comigo. Então, a mensagem que eu deixo é essa. Tem um amigo chamado Fábio Martinho, colega de faculdade. Ele publicou um dizer no Instagram dele, que eu até copiei. E fiz um vídeo até lá na praia de Saquarema, que é o seguinte: você vencendo a si próprio, tu não perde pra mais ninguém. Top. Fecha aspas. Top. E é uma frase que me impactou, por quê? Porque devido à minha atuação nesse processo, em que eu nunca dei um passo atrás, eu enfrentei quem tinha que enfrentar, enfrentei o poder da República. Tem uma entrevista do Paulo Bengtsson, deputado federal, corregedor da Câmara, não sei se é ainda, mas foi o corregedor que recebeu a representação feita pelo o deputado de Minas Gerais, eu esqueci o nome dele agora, em desfavor da Flor de Lis, em que ele foi entrevistado pela CNN. E o jornalista da CNN aqui do Rio de Janeiro faz a pergunta para ele: Dr. Paulo Bengtsson, há 16 dias da Flor de Lis indiciada,
e o Ministério Público ainda não enviou a documentação necessária para a Câmara. Isso causa algum prejuízo ou algum atraso no andamento do processo? O Paulo Bengtson responde, está lá no meu Instagram essa entrevista. O Paulo Bengtson responde, não há nenhum prejuízo porque o advogado da assistência de acusação já encaminhou toda a documentação. Ou seja, eu encaminhei antes do Ministério Público. Porque eu me entreguei ao processo, como me entrego a todos os processos antes. Seja oneroso ou seja pro bono. Pode ser o Joãozinho da esquina, como pode ser o caso Flor de Lis, como foi o caso Flor de Lis. Tem um vídeo na internet, no seu canal de YouTube, eu sou defendendo dois cidadãos dentro de uma delegacia. Eu vi esse vídeo. O delegado me representou criminalmente. O delegado me representou criminalmente nesse caso, o delegado da 75DP na época. E me processa por danos morais no juizado civil de Jacarepaguá. Prendeu 2 cidadãos negros, um às 10 da manhã e o outro às 11 da manhã. Era meia-noite. Não tinha flagrante e não tinha mandado de prisão. E cadê o delegado? Não está na casa. Saiu para jantar às 9 da noite e não voltou mais. E os cidadãos lá presos, sem mandado de prisão e sem flagrante. Eu fui chamado lá como delegado de prerrogativa da OAB, porque eu sou presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB São Gonçalo, onde fica a distrital. E os colegas advogados que me chamaram, junto com a presidente da OAB São Gonçalo, a doutora Andréia Pereira, que eu deixo um forte abraço aqui também, ficaram estarrecidos como eu também fiquei. Então, eu, ciente das minhas garantias, eu fiz um vídeo dentro da delegacia. Mostrei os policiais e os presos. E publiquei no meu canal do YouTube e no meu Instagram. O delegado pegou o vídeo, me representou na delegacia de crime de informática. Eu recebi a intimação para comparecer. Tipo assim, hoje são 17, era para eu comparecer no dia 24. Tem uma música do Roberto Carlos que foi até, como se diz? Tema de novela? Não, quando foi tirada do... Censura? Foi censurada, que a música é O Careta. Porque eu acho que tem um outro autor que se diz dono da música. Mas eu só conheço ela na voz do Roberto Carlos. Eu abro a camisa e encaro o mundo de frente, sem medo antes, sabendo onde eu vou. E eu tenho essa música como inspiração. E enfrento quem eu tiver que enfrentar. Posso perder como posso ganhar. Então, a intimação, um exemplo, era para o dia 24 de janeiro. Eu fui hoje. Quando eu cheguei lá, o delegado me perguntou, o senhor é o advogado ou o senhor é o representado? Eu falei, eu sou representado e advogado. Então, vamos lá. Esse vídeo é verdadeiro? É. A legenda é verdadeira? É. O vídeo é meu, a postagem é minha. E a pessoa que comenta aqui, aí eu só chamo ela e pergunto. Eu não sou responsável por comentários feitos por outras pessoas. Eu sou responsável pelo conteúdo que está na minha página. O vídeo é meu, sou eu que falo isso tudo aí, e a escrita é minha. Agora, os comentários, o senhor chame quem de direito para ser ouvido. Nunca mais me chamaram. O senhor estava falando agora aqui, eu fiquei um pouco emocionado, porque eu me lembrei que essa questão de responder processo, eu fiz exatamente isso. Quando alguém disse que ia me processar, eu prontamente fui à delegacia. Me antecipei. E o processo que lá está rolando, eu já compareci algumas vezes e a pessoa não comparece porque ela não tem como provar. E toda vez que vou,
acontece até aquela cena, você vai, espera ser atendido, e aí a pessoa não tá e volta. E eu sempre me antecipo e as pessoas falam, você não tem coragem? Você não tem medo? Você não posso ter medo. Primeiro que eu não fiz o que dizem que eu fiz. E eu não posso ter medo. E aí eu faço uma brincadeira. E eu sei que o senhor é. E eu vou ter que levantar essa bola aqui, irmão. O senhor é gonçalense. Parece que a gente que é de São Gonçalo, a gente tem uma energia diferente sabe? Eu sempre digo isso, meu irmão. São Gonçalo tem cala a boca, entendeu? São Gonçalo tem zumbi. Então, São Gonçalo tem meia-noite. Então, é muito bom ouvir isso do senhor. E eu desejo todo sucesso para sua carreira. Obrigado pela sua generosidade. O homem tá de férias, gente. Veio aqui me abençoar. Eu sou um sonhador, doutor. E tô aí tentando transformar esse podcast em uma verdade para algumas pessoas. Todos nós somos sonhadores. Né? Mas tem gente que depois que sofre alguns danos na vida desistem. Eu já tomei muita pancada da vida, mas eu sempre me levanto. Eu quero só deixar um pensamento para vocês de tudo que a gente falou aqui, o seguinte: toda história tem o lado A, o lado B e a verdade. Quando você escolhe só um lado, você corre grandes riscos. Quando você levanta bandeiras dizendo aqui está a verdade, sem ouvir o lado B e a verdade, você corre riscos. E toda essa história, quando eu fiz a pergunta pro senhor sobre como é que ela conseguiu enganar tantas pessoas, o senhor fala que não tem essa resposta, é porque às vezes as pessoas preferem escolher um lado. Ela tem um poder de persuasão muito grande. Acredito. Anderson, ela é audaciosa. Quando ela ainda estava solta, nós tivemos 5 audiências de instrução e julgamento. Tivemos audiências no dia 13 e 27 de novembro de 2020, 4, 11 e 18 de dezembro do mesmo ano e 22 de janeiro de 2021. Ou seja, nós tivemos 6 audiências. Nas 2 primeiras audiências, ela tentou se aproximar de mim. Ir até o senhor? Vinha até mim na bancada ali, porque como eu era advogado, assistente de acusação, eu fico ali com o promotor, ao lado do promotor, ao lado da juíza. Ela veio falar com o promotor e veio tentar falar comigo, só que, Anderson, sem querer esnobar ninguém, longe de mim ser isso. Mas ao conhecimento que eu tive da Flor de Lis, de tanto que eu li aquele processo, do poder de persuasão dela, em que ela é uma pessoa dominadora, eu não deixei ela apertar minha mão não, Anderson. Vou te ser sincero aqui, eu fiquei com medo. O senhor teve medo da Flor de Lis? Eu tive medo. Não dela fazer algo comigo, sim, mas tô entendendo. De tentar me virar. Uhum. É algo impossível, mas um dia pode acontecer. Poderia acontecer, melhor dizendo. Então, quando ela foi se aproximando do senhor, Eu saí por trás do promotor e pedi que fui pro banheiro e fui lá pra fora. Não deixei ela chegar perto de mim. Rapaz, arrepiei agora, hein? Não deixei. Eita. Voltando aqui ao cenário. Promotor, eu e a juíza, e aqui os presos. Ela ficava sentada aqui, me olhava insistentemente. Só que eu não dava confiança para ela. Mas que ela tentou 2 vezes se aproximar de mim, Anderson, não aguentei. Eu saí, fiz de conta que não vi e saí pela tangente, porque ela é uma pessoa de uma persuasão muito forte, que é capaz de mudar a sua opinião. Sangue de Jesus tem poder. Bom, uma pessoa que melhor definiu Flor de Lis entre inúmeras testemunhas que foram ouvidas, quem melhor definiu Flor de Lis foi a senhora Ivelise de Oliveira. No dia 11 de fevereiro... Para quem não sabe, a Ivelise de Oliveira é a esposa do senador falecido Harold Oliveira,
dona do Império MK Music e Rádio 93 FM. A quem Flor de Lis, com quem Flor de Lis tinha contrato. Aham. Então ela, no dia 11 de fevereiro de 2020, ela foi ouvida na delegacia de homicídio por conta do celular do Anderson supostamente ter parado na casa dela. O que a investigação, já presidida pelo doutor Alan Duarte, esclareceu que esse celular nunca chegou na casa da Sueli Belize. Por isso ela foi chamada para ser ouvida. E ela fala, ela define a Flor de Lis. Abre aspas. Flor de Lis é uma pessoa enigmática, nebulosa, dissimulada e perigosa, capaz de praticar todos esses crimes que estão em apuração. E isso foram palavras da senhora Ibelize de Oliveira, que na audiência do dia 4 de dezembro de 2020, ela foi ouvida por videoconferência e eu li esse trecho do depoimento dela e ela confirmou. Você vê o poder de persuasão que Flor de Lis tem. Pois é, senhoras e senhores, chegamos ao final de um Conta Aqui que doutor Ângelo tem. Esse livro vai ser bom, hein? Viu? Sigam o Instagram, vamos repetir o Instagram? Ângelo Máximo Criminalista. E o canal de YouTube, a gente vai colocar na descrição aqui. Vai vir bastante vídeo. Doutor, obrigado. Deus abençoe sua família, sua casa, viu? Eu quero de verdade que o senhor tenha todo sucesso no mundo. Conta Aqui vai ficando por aqui. Hoje, vem cá, Calhau, rapidinho. O pessoal te vê. Manda um abraço ali pro pessoal, pra aquela câmera lá. Dá um tchau, pessoal. Esse é meu filho, gente, tá? Eu não tenho filho e mulher, não. Esse aqui é meu filho, viu? Tá, senta lá. Tem filho e mulher, não. Eu quero te agradecer a oportunidade. Como eu agradeço a todos que convidam e dão voz à família do Anderson do Carmo, uma família que foi dizimada. Eu nem entrei nesse assunto porque isso mexe muito comigo, sabia? Conheço homicídio. Porque morre ele, aí morre ele, morre a irmã no dia 21 de outubro, a mãe no dia 8 de março. Hã? Morre o cachorro. O cachorro também. Eu fiquei assustado quando eu fui vendo assim essa sequência. O cachorro morreu antes de Michele. O cachorro foi o primeiro. Aí, nada. Vai dizer que Até coincidência? o cachorro do cara morreu. Vai dizer que é coincidência, mano? Pelo amor de Deus, velho. Então, eu fico muito agradecido das pessoas, porque quem é a família Anderson do Carmo? Não é ninguém. Quem sou eu? Sou ninguém. Mas que as pessoas, tipo você, que olham para os dois lados e resolve dar voz à família do Anderson do Carmo. Então eu fico muito agradecido pelo convite, fico agradecido, como fiquei agradecido ontem com o meu amigo Miller, que me chamou também para ser ouvido no podcast lá, Tanguá, o segundo podcast dele. Como eu fico agradecido e como fiquei agradecido com toda a imprensa nacional, youtubers, jornalistas, televisões de canal aberto, fechado, que não deixaram esse caso cair no esquecimento. Não deixaram esse caso terminar em pizza, como chegou a ser planejado pela própria Flor de Lis. Então eu sou muito grato à imprensa, e essa vitória que dão à minha pessoa, já eu transfiro ela à justiça, eu também transmito ela aos jornalistas que sempre me acompanharam e acompanharam o caso Flor de Lis, mostrando sempre a verdade nua e crua, como ela sempre deve ser mostrada. Eu sou muito grato por todos. É isso aí. Se inscreve no canal, curte, comenta. A gente vai se esbarrar no Maracanã vendo o jogo do Mengão. Valeu? Valeu. Valeu. Valeu, Didático Tech. Um abraço e até o próximo Conta Aqui. Valeu.